Se você tem um orgânico que anda junto, você coloca muito dinheiro no bolso. Agora, se você é 100% dependente do tráfego pago, você pode colocar que ele é mais um sócio. Tá sendo constante nas redes sociais e tem os seus 5, 10 mil seguidores, isso é muita conexão. Imagina vender para 2 mil deles. Eu quero mostrar para os clientes que quando você tem constância, tendo o teu trabalho sendo bem feito ali, ao longo de um ano, quanto você cresce o teu negócio? Chega mais você aí que tem o seu treinamento e não sabe como fazer para ele começar a vender, ou tem aí ele guardado na gaveta há muito tempo? Conheça a Condutiva Digital, uma empresa focada em infoprodutos, tá? Então a sua estratégia está aqui. Acesse o QR Code e faça parte desse ecossistema. Bora começar o podcast? Fala, meu expert, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Condutiva na Conduta, o 5º episódio. Eu tô aqui com o Fábio Rogers, seja bem-vindo a mais um episódio. Muito obrigado, é uma honra sempre estar aqui podendo mandar informação para essa galera, informação de qualidade. Isso aí, pra gente explicar então, pessoal, o que é o Condutiva na Conduta. A Conduta Filmes é esse espaço aqui que vocês estão vendo, o estúdio de podcast aqui em São José do Rio Preto, e Condutiva é a nossa nova empresa, Condutiva Digital, uma empresa focada aí em marketing estratégico para o seu infoproduto. Então vamos começar mais um podcast. O tema, Fábio, é muito interessante e é uma área que particularmente eu gosto muito. E é um tema que as pessoas têm muita dúvida, que é: eu preciso ser um influenciador para escalar o meu negócio? Então, vamos contextualizar aqui, tá? Como eu disse, já havia falado em alguns outros podcasts, nós somos do audiovisual. Então, o Fábio pode falar muito bem aqui que a Conduta Filmes, toda a sua trajetória, né, Fábio? Como cinegrafista, tal, diretor de fotografia, há muitos anos nesse audiovisual. E aí eu vim com uma outra cabeça, né? Como que é a tua opinião em relação a isso? Como a gente já disse em outros episódios, o audiovisual ele veio perdendo força, pelo menos aquilo que a gente fazia, nosso setor que era a televisão, e a rede social veio ganhando muita força. E veio também criando novas profissões dentro desse processo, né? O social media é um deles. Então, quando você veio para cá, o intuito era esse, né? A gente começar um projeto de social media para utilizar o que a gente mais sabe, que é o audiovisual, em favor da nossa produtora. Sim. Mas as coisas foram acontecendo de outra forma, né? Nós entramos de cabeça nesse processo do marketing digital e aí você foi descobrindo novas habilidades. Sim. Mas a sua vinda para cá foi o que despertou na gente o interesse. Vou explicar um pouquinho sobre a minha vontade aí, né, galerinha? Por que eu estou aqui hoje? Qual que é a minha... Acho que por falar sobre redes sociais é uma área que eu gosto muito. E como meu pai falou, o audiovisual sempre esteve na minha vida, é uma paixão que eu tenho até hoje. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu sempre fui uma aluna muito esforçada, muito dedicada. E aí, por conta disso, eu ficava com pensamentos de, eu preciso fazer medicina ou advocacia, esses cursos que, né, as pessoas têm muito sucesso normalmente, mas isso parecia que não tava colando. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu senti aquele desejo de que eu poderia ser qualquer pessoa a partir de agora. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai, isso foi mais ou menos em 2023. Por aí. Um Caraca, pouquinho né? antes. Não, mas 2023, a gente tá em 2026, 3 anos atrás, e olha quanta coisa aconteceu, né? Sim. Então, a gente fala 2023, caraca, mas foi há 3 anos atrás. Então, essa parte do digital sempre me interessou, mesmo a gente estando com o vídeo, né, investindo nisso, tal, tendo o podcast. E aí, essa parte de estratégia sempre me cativou muito, né, Fábio? E aí, você pode até falar um pouquinho também, que você também aprendeu sobre o digital, né, o tráfego. É legal a gente estar falando sobre isso, para falar sobre o ser um influencer, porque é muito da nossa vivência, que a gente vai aprendendo e realmente se descobrindo em mercados. E o que nós somos hoje, a gente fala muito para os nossos clientes, né? Porque as pessoas podem estar vendo a gente aqui agora, a nossa didática para falar, a nossa comunicação, mas sempre foi uma construção. Então, tipo assim, quando eu terminei a escola, eu sabia que eu precisava entrar no mercado de alguma forma e que as pessoas não me conheciam. Então, que eu precisava começar a gravar vídeos, começar a falar. E pra você, como que foi isso?
Então, o interessante disso tudo é que como você foi influenciada pelo meu trabalho, né? Eu cinegrafista a vida toda, diretor de fotografia, te levava no set de filmagem, você acompanhava toda a minha trajetória. E quando você se tornou social media, né, que você quis ser social media, isso foi muito bom para você. Porque além da estratégia de Instagram que você sabia, você também sabia filmar e editar. Então isso te ajudou muito no teu processo. Foi um diferencial, né? Ter o conhecimento do audiovisual. E você se destacou muito, porque se a gente vê hoje aqui na empresa, por exemplo, a maioria dos clientes quer você acompanhando eles. E todo dia chegam aqui e falam assim, vou roubar lá de você, vou roubar lá de você, né? E sabe uma coisa muito interessante nisso? A gente fala sobre o social media, que é uma profissão que está muito em alta, mas o social media, ele vende isso, então ele vende estar como profissional, então um Instagram muito bem organizado e tal. Mas aí quando a gente vai no Instagram desse profissional, muitas vezes ainda não tem essa construção no próprio Instagram dele, que é uma rede social de vitrine, né? Onde a gente conhece as pessoas, enfim. Então, eu fui esse diferente, né? Então, eu comecei a gravar, eu me importava muito com a minha imagem dentro do Instagram, e por isso que eu acredito que a gente tá aqui hoje, né? Sim. Estar à frente das câmeras também é uma coisa que você gosta muito. E muitos profissionais, como eu, por exemplo, totalmente low profile. Eu era bastidor total. Você era? Não gostava. Uhum. Aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? E vai querendo também estar à frente das câmeras e passar um pouco da experiência. Mas voltando para o social media, você se destacou muito, os clientes gostam muito do teu trabalho. Eu vejo, perante a outros que nós já contratamos, a sua entrega. Então, eu vi que você nasceu pro negócio, né? Tem muito talento. Eu falei, não, ela tem muito talento. Mais uma vez, por que não tocou para frente? Porque a gente sabe que é um projeto que não escala, né? Mas a expertise nós adquirimos. Tanto é que você acompanha agora, em março, uma das nossas clientes, que vocês vão fazer uma viagem para a Itália, e você tendo que acompanhar ela para fazer exatamente esse acompanhamento de social media, praticamente. Sim. Né? Você vai coordenar, você vai dirigir, você vai fazer todo o conteúdo dessa visita que vocês vão fazer lá que é direcionado ao segmento dela lá na Itália. Então, olha para onde te levou. Né? Olha que interessante, né? Você não tinha muita pretensão, mas gostava muito. Veio, fez o seu nome e hoje você já está acompanhando experts para outros países. Né? Então, eu acho isso uma evolução e até um presente de Deus, né? Se a gente for ver, né? Não, tá sendo... tô muito feliz, né, com essa viagem e tal. É a minha primeira vez saindo do país, eu acho muito legal que isso daqui vai ficar gravado, então é muito bacana que vai deixar registrada aqui a minha vida e minha evolução, então eu tô muito feliz. E claro, sendo uma expert nossa, né, porque a Condutiva Digital, ela... tá aí, realizando um sonho, realmente, né? Toda essa construção que a gente tá tendo com a Expert tá sendo maravilhoso e eu vou até mandar um beijo. Beijo, Rosane, muito obrigada por essa oportunidade, de verdade. E falando sobre isso, Fábio, a gente tem uma dúvida, muitas pessoas têm uma dúvida em relação à fama, né? A fama, na minha opinião, na minha visão, estudando muito sobre isso, ela é uma consequência de muito trabalho. As pessoas têm aquele mito de que vão começar a rede social e já vão ficar famosas. Pode acontecer da pessoa estourar sim no primeiro vídeo, mas isso é muito, muito difícil. O que você tem a dizer? Geralmente as que estouram no primeiro vídeo, elas não permanecem, né? Exatamente. Muitas pessoas ficam só naquele vídeo e não conseguem dar sequência naquilo. Eu acredito muito na constância. Eu acredito muito na trajetória, no processo, né? E quando você vai trabalhando e vai amadurecendo isso, você tem base. Porque é muito difícil você viralizar num vídeo e aí, o que eu faço agora? Aí Sim. você é capaz de ficar até maluco tentando viralizar um próximo e não conseguir. Então é mais fácil você vir trabalhando a tua mentalidade ao longo da tua jornada, porque quando você estoura, né, num vídeo aí que dá certo, você já tem uma base do que você fez, do que precisa ser feito, né, aquele trabalho todo. Então eu vejo que muitas pessoas ficam pelo caminho, né? Ficam pelo caminho porque realmente estourou, arrebentou, teve muita visualização, mas ficou por ali. Exato. A gente fala muito aqui sobre conexão, né? Então, se você aí tem os seus
tá sendo constante nas redes sociais e tem os seus 5, 10 mil seguidores, isso é muita conexão. Sim. Imagina vender para 2 mil deles. São realmente seguidores fiéis ali. Que você falar, tal, eles acreditam em você. A gente pode até entrar nisso também, ser um bom influenciador, né? Uma pessoa que influencia ao bem. Sim. Então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui na Condutiva, né? O expert que entra aqui pra gente, a gente faz uma avaliação de todo o treinamento dele, mas olha só, né? A conexão, ela prevalece. Não é apenas fama, né? Então, basicamente, a gente tem que estar ali nas redes sociais. Até você estava falando sobre a minha viagem para a Itália. Obviamente, eu vou mostrar isso para os meus seguidores, né? Eu não sou tão grande assim nas redes sociais, mas desde que eu comecei há 3 anos atrás, eu sempre falei assim, nossa, e se eu tivesse 1000 seguidores? Então foi uma construção, porque eu realmente, depois que eu saí do ensino médio, eu criei um novo perfil e eu tive aquela sensação, eu vou começar de novo, eu vou ser quem eu quiser a partir de agora. Então, eu tenho os meus 1000 seguidores, tenho as pessoas que me acompanham e eu vou mostrar toda essa minha evolução, porque eles estão vendo há 3 anos atrás, né? Desde esses 3 anos. Então, e muita coisa também que eu aconselho os clientes que vêm aqui, né? Porque como você falou, os clientes me procuram e tal. Eu sempre falo para eles mostrarem a rotina. Porque é isso, né? As pessoas se conectam com a gente. O que a gente tá fazendo hoje? É legal tá mostrando isso. Como que foi pra você, assim? É um desafio pra você que sempre viveu nos bastidores? É um desafio até hoje. E eu praticamente não consigo fazer o que você faz, né? Então, eu sei que é importante, eu sei que é necessário, mas quando você se propõe a estar no mercado digital, você tem que sair da caixa. De alguma forma, você precisa criar esse hábito e tá ali conversando. Se a gente voltar para a Rosane mesmo, que ela é dona de uma ELPI, né, uma casa de repouso, então ela começou a mostrar a rotina dessa casa de repouso, como que funciona, como que faz Sim. e tal. E cresceu rapidamente ali os seguidores dela, né? E são pessoas apaixonadas pelo dia a dia da casa, pelos idosos que moram ali, a história deles, Tem como um que eles se carinho, né? comportam, um carinho, eles Sim. são apaixonados por eles. Então, se você um dia falha essa publicação, a gente sente falta. Exato. E uma coisa que até te pergunto, quantos stories a gente vê por dia? A gente não conta, cara. Quantas pessoas... A gente não tem esse controle. As pessoas ali sempre estão imediatistas e tal. E a gente volta pra si mesmo, né? Porque esse discurso. Ai, a galera tá imediatista e tal, as pessoas não lembram. Mas você lembra? E quem que fica... eu tenho isso, eu tenho as minhas... o pessoal que eu sigo, que eu gosto de estar acompanhando e a bolinha tá sempre ali, porque aquela pessoa continua. Sim. Todos os dias ela está ali. E a gente gosta de acompanhar. E são pessoas, assim, com a rotina totalmente diferente da minha. Sim. Mas é que você se conecta, às vezes, até com diferente da sua realidade. Você gosta de estar acompanhando aquilo. Então, com certeza, quem que tem um podcast hoje? Por muito tempo eu fiquei... que a gente tem altos e baixos, né? Igual você falou. Tem uma dificuldade e tal. Mas aí você para pra pensar, quem que tem um podcast hoje? Quantas pessoas vêm aqui, a gente conversa e tal. Então, tem muito conteúdo. E todo mundo tem uma vida que é diferente da outra, que pode falar sobre isso. Então, a internet, ela tá aberta a todo mundo. Somos e muitos aqui no planeta Terra, não é mesmo? Sim, hoje mesmo uma expert entrou em contato conosco, né? Tive uma reunião com ela e ela falou assim, mas e aí, como que tá? O podcast ainda tá em alta? Ainda vale a pena investir em podcast? Sabe, então, tudo vale a pena. É um canal de comunicação que você usa para estar ali com o teu público, para mostrar quem você é, para mostrar o trabalho que você faz. Se você quiser realmente ser uma autoridade, você precisa ter o podcast, se você puder. Você precisa estar ali mostrando seus stories no dia a dia. Mas são assuntos distintos muitas vezes. Muitas vezes você está mostrando a sua vida, o seu dia a dia, seus filhos, como que você lida com, né? Uma mulher, por exemplo, que está no mercado de trabalho. Como ela lida com os filhos, com a casa, com o trabalho, com o marido, com os animais, com o que tem na casa? Como que ela lida com tudo isso, né? Então, ela mostra aquela dinâmica do dia a dia. Uma outra que teve aqui conosco também,
que ela é evangélica, tem 3 crianças, e ela mostra o dia a dia dela. Meu, todo dia eu tenho que estar olhando a história desse pessoal. Por quê? Porque eu me conectei com a história e com a vida deles, né? Então, é muito interessante isso. Então, para estar lá, e realmente, se você pensa em viver do marketing digital, você precisa criar esse hábito e essa rotina. Muitas pessoas falam assim, mas eu acho isso ridículo, mostrar minha vida e tudo mais. Cara, com essa mentalidade, fica difícil trabalhar. E é o que você falou, né? A autoridade. Exatamente. É trazer autoridade. O podcast, ele é um outro tipo de conteúdo. Dentro de casa, você tem um jeito de ser, né? Então, cada lugar, você é a mãe agora, você é a chefe. Então, são autoridades e as pessoas gostam de acompanhar. E quem que se conecta? Pessoas que são parecidas. Sim. Ou que gostariam de ser iguais. Fala, meu, tô aqui com 3 filhos em casa, num trabalho, não sei o quê. Queria tanto ser igual a essa mulher, não sei o quê. E em algum momento, essa pessoa, se essa mulher ela tem um treinamento, por exemplo, que ajuda aquela mulher que tem vontade e não consegue sair da caixa, se ela tem um treinamento para ajudar aquela mulher a desenvolver esse talento, ela compra. Entende? Por quê? Porque você vai preparando o caminho, o terreno, né, para que você realmente seja uma influenciadora, que patrocinadores vão lá e falam, olha, você tem tudo a ver com a minha marca, teu público, sabe, tem tudo a ver. Então, quem quer viver do digital tem que passar por esse processo, não tem jeito. Por quê? Eu vou entrar num termo mais técnico aqui agora. O tráfego pago, ele tá cada dia mais caro. A gente tinha até uma tráfego pago versus orgânico. Então, entra já nesse assunto. Então, o tráfego pago versus orgânico. Meu, se você tem um orgânico que anda junto, você coloca muito dinheiro no bolso. Agora, se você é 100% dependente do tráfego pago, você pode colocar que ele é mais um sócio. O Meta é o teu sócio. O Meta, Google, enfim, LinkedIn e outras redes sociais que a gente pega uma parte do dinheiro para colocar ali, eles viram teu sócio. Porque a aquisição do cliente está cada vez mais caro. Então, hoje, por que a gente coloca um produto de entrada, um low ticket, muitas vezes num funil? Porque muitas vezes o valor daquele low ticket é o valor da aquisição do cliente. Qual que é o nosso trabalho? Fazer com que ele suba a nossa esteira, vá comprando nossos produtos. Então, a importância do orgânico, e quando eu comecei no marketing digital, e as pessoas falavam muito sobre orgânico, e eu ficava meio com ranço daquilo. Orgânico, dá muito trabalho, não sei o quê, que coisa é isso, conquistar pessoas, né? Não, eu não tenho esse tempo, eu já vou pro tráfego pago, tal. Naquela época fazia muito sentido porque era muito barato a aquisição de cliente. Hoje não tá mais daquele jeito. Hoje a inteligência artificial, se você não fizer uma campanha muito bem direcionada, ela não entrega. Se você deixar todo o teu dinheiro ali também, você vai vendo a tua margem cada vez mais espremida. Então, o orgânico hoje, para mim, faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Então, se o expert chega aqui e fala, eu tenho vontade de fazer um treinamento. Detectamos o treinamento deles e montamos uma esteira. Mas, a gente tem que ter mais produtos, além do infoproduto. Nós temos que ter palestra, nós temos que fazer webinar, nós temos que fazer aula, nós temos que desenvolver com que esse expert ele vire um produto realmente. Entende? Então, quanto mais orgânico ele tiver, mais seguidores ele tem, mais valor ele tem, mais valor ele gera. Sim. Né? Olha aí, você que está ouvindo esse podcast, tá vendo o tanto de coisa que a Condutiva te promove, tá? Você aí que tem o seu treinamento e quer vender, quer ter o seu infoproduto aí em venda, faturando, olha o tanto de coisa que a Condutiva te dá, né, Fábio? Olha só, todo o ecossistema completo para você. A gente tá falando de podcast, né, que é a criação de conteúdo, toda uma estrutura audiovisual, mais o marketing, funil de vendas, tudo isso na Condutiva. Então, acesse aí o QR Code e faça parte. Fábio, viralização versus venda. A gente comentou aqui um pouco sobre pessoas que postam vídeo e, assim, viralizam, mas a viralização, ela também pode ser meio que ingrata, né? Porque se você não... eu fiz esse vídeo porque era uma trend e estourou. Aí você, tipo assim, então, mas eu não me identifico muito com isso, porque uma vez que você viraliza, as pessoas gostam daquele conteúdo e querem mais, e mais. E se você ainda for um personagem, você tem que viver ele quase que sempre. Não tem como você
Se você faz alguma coisa fora daquilo, do teu dia a dia, da tua rotina, daquilo que você gosta de fazer, é muito difícil, porque você não consegue sustentar isso por muito tempo, fica chato, né? Eu vejo que as pessoas com o tempo, a internet, ela te consome, ela cansa também, né? Então, eu vejo que muitas pessoas vão ficando pelo caminho, vão desistindo, eu fiz uma grana aqui, eu já tá bom pra mim, e já vão viver uma outra vida. Por quê? Sim. Porque, meu, se você pega a vida da Virgínia, por exemplo, né, que é uma que todo mundo conhece, a rotina dela é maçante. É uma rotina assim, todo dia fazendo aquilo, mostrando aquilo e fazendo e virando, sabe? Todo dia você tem que estar em evidência. Chega uma hora que você cansa. Já vi pessoas ficando doentes, já vi pessoas realmente que até veio uma influencer aqui uma vez no podcast e a gente batendo um papo de bastidor aqui, ela falou assim, meu, eu já fiz tanto vídeo, tanta coisa que eu já não sei mais o que fazer. Eu já não sei mais o que eu faço, já não sabe, você olhava ela dando entrevista aqui, você via que ela tava cansada, tava estafada. Que ela sempre tá tentando, né, trazer esse público que engaja, tal, que Sim. números, né? E aí os haters também, em muitos momentos, judiam da pessoa, né, porque tem hater que não perdoa. Então, se você engorda um pouquinho, eles falam, se você pinta o cabelo de outra cor, eles falam, então, tipo assim, aí você ainda tem que lidar com isso, né? E tem pessoas que lidam com isso numa boa, mas tem outras que não, e a gente tem que respeitar, Sim. né? Então, se é uma pessoa falando mal de você ali, isso, publicamente, tem uma hora que você cansa daquilo também, né? E no caso da outra parte, que são as vendas, pro expert que tá aqui com a gente na Condutiva, essa construção das redes sociais é muito importante, porque ela tem que ter uma comunicação condizente, né, com o que tá vendendo, mas é muito respeitando mesmo a saúde mental desse expert, né, Fábio? Sim. A gente tá falando que a fama ela é uma consequência de uma construção. Então, a gente não tá falando de milhões de seguidores, que isso assusta muita gente, mas também cativa muito. Depende do objetivo da pessoa. Ela tá preparada para isso? Né? E os caminhos para essa construção acontece muita coisa. Sim. Muita coisa. Com os seus 5.000 seguidores, a gente não tá falando que, é muito pouco tal. Mas você sendo autoridade onde você tá, você pode ser chamado para palestras, igual você falou. Criando autoridade, você tem muitos convites, né? Sim. É o que eu falo, nós tratamos como um negócio mesmo, uma empresa. Então, a empresa que tem branding e tem cuidado com o marketing, com o tempo ela vai se destacando. Por quê? Se os seus outros concorrentes não têm, é muito possível que você se destaque nesse processo. Então, nós não tínhamos obrigação, por exemplo, de cuidar da rede social do expert. Legal. Por quê? Porque num rompimento de contrato, nós não saímos com nada desse expert, nós não saímos com a audiência dele. Que é ele, né? É ele é o produto. Então, nós temos essa consciência, mas nós também temos a consciência que se a gente não ajudar nesse processo de crescimento da audiência dele ali, O posicionamento, né? É muito difícil a gente seguir com isso no orgânico. Então, a gente passa lá e fala, olha, nós somos sócios aqui, mas você tem que continuar gerando conteúdo. Só que aí na geração de conteúdo, com a escassez de profissional do mercado, muitas vezes o profissional não consegue se conectar conosco. E aí não consegue seguir aquela linha de raciocínio que a gente quer seguir. E aí nós temos que ficar o tempo todo pegando na mão, porque se ela faz alguma coisa errada no orgânico, reflete naturalmente em todo o nosso projeto, né? Toda a nossa estratégia de tráfego pago, enfim. Então, nós temos que estar cuidando ali. Aí nós tomamos essa decisão. Falou, olha, e se a gente montar esse departamento e também, dentro desse projeto, a gente cuidar da rede social do nosso expert? E aí, pensei muito, né? Eu fui um pouco resistente quanto a isso, mas eu cheguei à conclusão que não tem outro caminho. Entende? Então, por exemplo, nós, dentro do nosso projeto, a nossa expert já tinha essa viagem para a Itália, só que se a gente tivesse aqui num processo onde você não pudesse sair, quem você mandaria? É muito difícil, né? Quem você mandaria para acompanhar a sua expert? E olha que nós estamos no mercado há 30 anos. Então,
nós já testamos alguns profissionais e muitos profissionais pecam na entrega, muitos profissionais pecam no comportamento, né? Então, o marido, por exemplo, que a esposa vai viajar, ele não quer que ela viaje com um homem. Olha a dificuldade que nós temos. Então, mesma coisa a mulher, né? O homem também viajar não quer que uma mulher vá junto, acompanhar o marido numa viagem sozinho. Então, nós começamos a ter problema com isso, não só com os nossos experts, né, mas os nossos eventos também. E aí, nós falamos, poxa, a gente precisa ter um departamento onde a gente vai cuidar da rede social dos nossos experts, porque para mim faz muito sentido, e sem esse crescimento no orgânico, a gente vai demorar para levar a autoridade desse profissional. E juntando isso com o tráfego pago, né, porque ela vai estar o tempo todo ali no tráfego pago, então se há de convir que é muito mais rápido. Só que aquela pessoa que veio e ficou e começou a acompanhar, já é um possível cliente. Sim. Né? Então, tudo isso é muito importante, faz parte do nosso ecossistema e de realmente transformar o nosso expert numa marca e cuidar do branding para que isso, ao longo da jornada, se permaneça por mais tempo ou para sempre, né? Como a gente diz. Exatamente. Então, o expert, ele precisa, né? A gente chegou a essa conclusão que realmente a rede social dele precisa estar alinhada com a estratégia do curso. Não dá para ter uma comunicação, uma linguagem, sendo que a rede social da pessoa não tem uma estratégia, né? Um caminho. Sim. Porque, por exemplo, se esse expert ele tem 2 perfis, um profissional e o outro pessoal, e ele tá se embolando ali, não sabendo, é muito bom ele ter uma pessoa que consiga auxiliá-lo, olha, desse jeito e tal. Então, esse departamento ele é extremamente importante para ter essa coerência, né, de informações. Sim. Agora a gente vai falar sobre a diferença das plataformas, tá, Fábio? Em relação ao TikTok, que é uma plataforma que tem muito alcance aí entre os jovens, eu acho que até eu tenho mais propriedade para falar sobre isso, sendo geração Z, o TikTok, ele criou um padrão de novo conteúdo. Foi com a chegada de uma adolescente, a Liz Macedo, que ela começou a fazer uma coisa diferente que as pessoas não faziam normalmente, que é gravar o dia todo dela e postar no TikTok. Então, a gente não tá falando de um stories do Instagram, a gente tá falando de uma rede social, que é o TikTok, que os vídeos vão ficar ali pro resto da vida dela, e ela tava postando, assim, 10 vídeos na parte da manhã. Desse jeito, muito conteúdo. E as pessoas, né, os adolescentes, o público dela foi gostando muito daquilo. E hoje em dia ela tem mais de 8 milhões no TikTok e é um sucesso aí da geração. Então, isso é algo diferente. E para a geração sua, eu acredito que seja muito esquisito, né? Fazer tanto conteúdo. E já pensando que a geração, ela se conecta, ela gosta tanto disso, já é algo que a gente precisa tá se planejando. Se um expert mais novinho chegar aqui pra gente, isso tem que acontecer, né? Então, quanto mais jovem, talvez mais criações de conteúdo, e a rotina dessa pessoa tem que estar ali as câmeras, né? O que eu penso é que, assim, eu sou de 76, né? Então, passei quase que pelo início da internet, tudo eu vi acontecer. A minha geração, ela é mais low profile. Uhum. A minha geração, ela tem muito desejo, muita vontade, mas muitos não conseguem dar o primeiro passo, né? Pela dificuldade, porque falam que já se auto-sabotam ali, né? Ficam se sabotando. Então, eu já não tenho mais tempo e tal, tal, tal. E aí também depende muito do perfil desse profissional. Porque tem profissional que realmente não tem a ver com o TikTok. Sim. Tem profissional que ele tem muito a ver com o LinkedIn, mas ele também não tá lá. Exato. É isso, né? O perfil do expert tem que estar condizente com a rede social que ele tá. Exatamente. Né? Não tem que estar em todas, né? A galera fala isso, né? Tem que estar em todas. Então, mas tem profissional que consegue conversar com todas. Sim. Que ele consegue ir lá, fazer um conteúdo pro TikTok mais interessante, ele consegue fazer
o tradicional lá do Instagram, ele consegue estar lá com o profissional no LinkedIn. Tem profissional que ele é mais versátil, ele consegue, mas não dá para fazer um criativo e colocar em todas as redes sociais, né? Sim. Então, não conversa, você vai ver que é uma energia que gasta muito grande e você não conversa. Então, se você tem o mesmo criativo ali, o mesmo roteiro, mas você fala de um jeitinho pro TikTok, de um jeitinho pro Instagram, já talvez até dê certo. Agora, tem que ser conteúdos direcionados para onde você está. Sim. Agora, se você não cabe estar lá, não tem que estar. Não é uma obrigação, né? Então, você tem que estar onde o seu público está, mas nem sempre você vai se conectar com aquela rede. E se for para ficar gerando conteúdo só para ficar lá também, é muito desgaste, porque geração de conteúdo não é mole. A pessoa tem que estar disposta. Então, tem essa questão aí também, né? Exatamente. E até falando sobre uma rede social, a gente pode até falar sobre a Condutiva Digital, que foi um perfil criado. Eu tenho até os dados aqui. A gente postou primeiro lá no Instagram, pessoal, da Condutiva Digital. Você pode até estar entrando aí, ó, @Condutiva Digital. Nosso primeiro conteúdo que a gente postou foi em dia 29 de dezembro de 2025. A gente postou um vídeo em collab com a Conduta Filmes, que é o nosso produtor audiovisual, falando sobre as novidades aqui no estúdio e, por fim, apresentando a Condutiva. E aí, Fábio, eu nem sei se você sabe desse dado, dia 23 de janeiro a gente fez o primeiro post. Ou seja, hoje é dia 20 de fevereiro, então não faz nem um mês que a gente está postando, e hoje a gente tem 14 mil visualizações de alcance lá que aparece no Instagram. Então, olha só, e 71 seguidores. Então, um perfil que começou do zero e a gente tendo uma constância, postando. Então, eu até convido você para acompanhar nossas redes sociais, que tá bem legal. Não são só cortes, são muitas informações sobre esse mercado. Então, olha só, né? O que é a constância? Porque a gente estava apresentando uma nova empresa e, com isso, a gente recebeu muitas mensagens em nenhum mês, né? Então, nós estamos falando de um pouco mais de 30 dias, né? Mas dentro do nosso planejamento, é aquilo que nós conversamos. Nós vamos metrificar ao longo do ano. Então, nós vamos metrificar nossas redes sociais, nosso podcast, todas as ações de marketing que a gente está fazendo, nós vamos metrificar ao longo do ano. Então, e eu esqueci de falar que é orgânico. É tá? tudo orgânico. Isso é tudo orgânico. Então, o ano que vem, nessa mesma época, em janeiro, né, que eu gosto muito de metrificar o mês que começa, então, de janeiro a janeiro. Uhum. Então, nós vamos estar fazendo uma prestação de contas também, até porque, fugindo um pouco da Condutiva e voltando para a Conduta Filmes, que é a nossa produtora, eu quero mostrar para os clientes que quando você tem constância e que, tendo o teu trabalho sendo bem feito ali, ao longo de um ano, quanto você cresce o teu negócio? Né? Então, eu quero muito fazer esse teste, nós estamos fazendo desde dezembro, para que ano que vem a gente tenha essa métrica, até para apresentar para novos clientes, porque tudo que a gente faz aqui hoje é metrificado. Sim. Né? Nós não fazemos mais nada da nossa cabeça, então as campanhas são metrificadas, todas elas, seja orgânica ou seja tráfego pago, a gente está monitorando. Por quê? Nós sempre vamos trabalhar as nossas estratégias em cima de números. Nós nunca vamos trabalhar porque a gente, tive um insight aqui. Não. Pode até ser, mas sempre em cima de números. Pesquisas, né? Exatamente. Olha aí, que legal, né? Foi um dado que eu vi aqui e eu achei incrível, porque é literalmente isso que a gente tá falando, constância. E a constância também acontece nas nossas redes sociais. Então já fala aí a sua rede social. Minha rede social, para quem quiser me seguir, é @FábioRoger. Estamos começando um trabalho lá também, nós vamos falar muito sobre comportamento, sobre coprodução, para que esses novos profissionais também entendam que o mercado não é fácil. E se você não se preparar para ele, olha, o desafio é grande. Exatamente. E um conteúdo também que eu me interessei bastante por agora, eu sempre fiquei nessa dúvida, né, no que falar, no conteúdo, antes da Condutiva ser criada, né? E agora eu me encontrei muito no conteúdo lo-fi, que é aquele que você conversa ali com as pessoas. Então, estarei iniciando esse tipo de conteúdo. Gosto muito já de falar nos stories. Eu acredito que eu sou uma pessoa meio didática, eu gosto de falar, de explicar pra galera. E então, isso me interessa. Então, a gente sempre vai se descobrindo nas redes sociais, tá tudo bem. Sempre tem algo novo, e aí a gente pode ir testando.
o intuito aqui não é ficar parado, Sim, né? Não é jamais. deixar passar, sabe? Eu tenho aquela vontade, então vai. Cria o conteúdo, mostra a tua rotina, vai aos poucos também, não precisa ser o doido, assim, já fazer 15 stories aí no outro dia sumir. Então, vai no teu ritmo, né? O Vai tranquilo. importante é a palavra... Tem duas palavras que me seguem. Coragem e constância. Sim. São duas palavras que me movem e que a gente precisa ter coragem para dar o primeiro passo e constância para estar no jogo. Então isso é o que me move e que está levando a gente, né, por esse caminho. Uma coisa que é muito importante a gente falar também, que como você falou, nós estamos testando e aplicando as nossas estratégias. Então, tudo que nós vamos aplicar nos nossos experts, nós estamos testando. Uhum. Então, você está testando o criativo lo-fi, como fazer conteúdo lo-fi. Nós já fazemos conteúdo com mais qualidade. Nossos vídeos, se a gente precisar fazer vídeo de cinema, nós vamos fazer. Se a gente precisar fazer campanhas igual o Thiago Fint fez no lançamento, que foi o maior lançamento do Brasil, que foram criativos cinematográficos que ele desenvolveu e trouxe à tona uma grande discussão sobre o audiovisual, né? Então, enquanto as pessoas batiam em criativos simples, lo-fi, ele já batia num criativo cinematográfico que trouxe muita audiência e que foi o maior lançamento do Brasil. Então, nós fazemos esse tipo de criativo, nós fazemos criativos mais simples, lo-fi, então nós estamos testando tudo. Sim. Então, o expert que vai chegar aqui, a gente não vai fazer nada de bobo alegre, porque nós estamos testando nos nossos processos. Uhum. Né? Então, deu certo pra gente, a gente aplica também para os experts. Isso é muito, muito, muito interessante a gente falar. Isso é valioso, né? Valioso, porque nós também estamos no jogo. Sim. Nós também estamos no campo de batalha. Nós não estamos só na estratégia. Não. Nós também estamos na frente das câmeras. Tipo assim, o expert chegar e falar, ai, nossa, eu tô cansado. Cara, mas a gente também tá gravando, vamos lá. Vamos mostrar o que a gente tá fazendo. Nós estamos fazendo os treinamentos, né, na área da educação. Logo, também nós vamos desenvolver o nosso. Uhum. Por quê? Porque nós também vamos passar pela dor do expert para a gente também fazer todo esse processo porque é muito melhor a gente testar no que é nosso do que testar com o dinheiro dos outros. Né? Chegar aqui e tentar dar uma despertão, pegar o expert e ficar testando com o dinheiro dele. Testando. Exatamente. Então, uma coisa a gente é muito sincera, nós estamos testando nosso dinheiro nos nossos negócios e tudo que der certo nos nossos negócios a gente vai replicar para o negócio dos outros. Então, para você ver a seriedade que nós estamos levando nesse projeto, que é um projeto que nós falamos que é o projeto da vida, então nós vamos dedicar muito a isso e muita seriedade. Uma outra questão que eu quero deixar bem claro aqui. A partir de agora também nós vamos falar muito sobre IA. Né? Sobre IA, sobre esse comportamento da IA, como que nós vamos usar a IA dentro dos nossos processos com os nossos experts, como que nós vamos fazer os nossos sistemas também para que cada dia mais os treinamentos fiquem mais atrativos, que envolva mais o aluno, para que o aluno também tenha uma experiência diferente do que é hoje. Então, o curso livre, ele vai passar por um processo muito interessante, porque ele vai ficar legal de ser feito. Né? Então, nós vamos estar metrificando como que o aluno está dentro dessa plataforma, como que ele faz. Então, nós estamos construindo um ecossistema que ele vai ser muito, muito, muito legal. Sim. Então, é importante e avisar vocês também que a gente vai falar muito sobre IA. Exatamente. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre IA, né? O que a gente está criando aí. Exatamente. As pessoas não têm nem noção de a potência que tá isso atualmente. Sabe aí, tem as notícias falando, mas deu uma dispersada. Não, minha gente, o negócio, Exatamente. Tá voando. A coisa está muito avançada, as pessoas estão realmente otimizando os processos dentro dos seus negócios. Ficou muito interessante de acompanhar esse tudo que está acontecendo, porque realmente está trazendo mais produtividade, está trazendo, e isso não tem como a gente fugir, é uma realidade, vai estar cada dia mais presente na nossa vida. Então, sabendo disso, a gente também vai trazer todo esse processo para dentro do nosso ecossistema, né? Exatamente. Então, concluindo, não dá para sair fora da tecnologia. Entenda, pesquise,
esteja aí atualizado em relação ao mercado. Use tudo isso ao seu favor, Sim. porque vai estar cada dia mais presente na nossa vida. Então não finja, não use o ChatGPT só para ficar brincando com ele. Use realmente para otimizar os seus processos, use a seu favor, porque realmente a IA veio para ficar. Daqui a pouco nós vamos ter robôs presentes na nossa vida, né? Robôs dentro da nossa casa. Então é bom que a gente vá se acostumando com isso. Então, sabendo que não tem como a gente fugir mais desse assunto, nós vamos trazer isso para dentro também, trabalhar na educação para que tudo fique mais fluido, mais gostosinho e a gente também siga todas essas tendências de tecnologia. Exatamente. Foi muito bom o podcast de hoje, gostei bastante. A gente trouxe um assunto interessante, que a galera gosta, sobre redes sociais, que tem muito a ver com a nossa comunicação audiovisual. Sim. Muito obrigada, então, Fábio, por mais um agradeço. episódio. Foi muito Ansioso bom. pelo próximo. É sempre assim, né? No próximo episódio. É difícil começar, né? Mas agora já tô ansioso pelo próximo. Nada. Foi facinho. Tá em casa. Muito obrigada a você que tá acompanhando a gente. Se inscreva no nosso canal. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo se você tá gostando, se você tem alguma dúvida em relação a isso. E muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.